Para você uma excelente tarde, nós estamos chegando por aqui com mais uma edição do nosso Pop News na Pop FM, a rádio oficial da Facita. Hoje, deixa eu ver aqui o dia bem certinho para não errar. Hoje é sexta-feira, o dia 13 de outubro de 2023. Nós vamos com você até a 1h, você pode nos acompanhar pelos 90.9, pelo radinho, tem também os nossos canais aí na internet, no Instagram, @PopFMBrasil 90.9, tem também o nosso site, popfmbrasil.com. Previsão do tempo. Deu aquela esfriadinha aqui em Taquarituba. De acordo com o Instituto Climatempo, nós temos aí um dia nublado com possibilidade de garoa. A gente pode ter garoa à noite, aliás, garoa durante essa tarde, né? E chuva à noite. A gente pode ter chuva à noite hoje aqui em Taquarituba. A probabilidade de chuva é de 90%. A temperatura máxima hoje em Taquarituba pode atingir os 22 graus. Para amanhã, a previsão é de sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado. Noite com muitas nuvens também. A temperatura amanhã pode variar de 15 a 24 graus. Destaques do dia. A expectativa é muito grande entre os vereadores e o povo de Itaporanga para a próxima sessão de Câmara. Nós vamos conversar a partir do 12:30 ao vivo aqui no programa, aqui no Pop News, com o Marcel. Ele é guia turístico em Israel e vai falar pra gente sobre a situação dos brasileiros, dos israelenses que estão lá em Israel. Isso com relação à invasão aí do Hamas. Seleção brasileira, eliminatórias. Brasil tropeça e empata com a Venezuela. Consequência da violência doméstica é imediata em crianças. Pop News. Seja o primeiro a saber. Pop News. Aí, 12:08, estamos chegando por aqui com mais uma edição do nosso Pop News nesta sexta-feira super gostosa e friazinha aqui em Taquarituba e em toda a nossa grande região. Forte abraço para você que acompanha a gente pelo radinho, forte abraço para você que acompanha a gente também aí pela internet. Tá todo mundo ligado aqui com a gente e como a gente já disse, a partir do 12:30 nós vamos conversar com o Marcel. Ele que é guia turístico em Israel e vai falar pra gente sobre essa invasão do Hamas, como que tá a situação por lá, o que o pessoal tem sentido. Realmente é uma questão bastante importante aí pro mundo todo e a gente torce para que tudo isso acabe o mais rapidamente possível. E a gente tem aqui que realmente falar que essa invasão aí do Hamas não foi nada legal. A gente sabe que os palestinos têm o direito de reclamarem pelas suas demandas, tal, mas do jeito que o Hamas fez, foi um negócio aí bastante difícil. Isso realmente deve ser colocado aí na mesa das negociações e sempre dito que não é dessa forma aí que um país, que um povo reclama aí pelos seus direitos. Realmente é muito complicado isso que está acontecendo lá em Israel, principalmente ali na faixa de Gaza. 12:10, daqui a pouquinho também nós vamos ter informações aqui sobre Itaporanga. Nós vamos ter aí na próxima segunda-feira mais uma sessão de Câmara em Itaporanga, mais uma sessão ordinária e a gente vai repercutir aqui requerimentos, falas de vereadores, aquilo que os vereadores acham que está faltando em Itaporanga, que a prefeitura deve fazer. E a gente já fala aqui de antemão que os microfones do Pop News, da Pop FM, estão abertos para a prefeitura de Itaporanga. Se porventura algo que for tratado aqui já tenha sido feito pela prefeitura de Itaporanga, a gente está aqui à disposição para que a prefeitura esclareça aí aquilo que eventualmente já tenha sido feito aí com relação às reclamações, aos requerimentos dos vereadores itaporanguenses. Então, daqui a pouquinho nós teremos informações sobre isso para você aqui no programa. 12:11. Vamos falar aqui sobre a consequência da violência doméstica. Ela é imediata em crianças. As mulheres agredidas pelos companheiros não são as únicas vítimas da violência doméstica de gênero.
Muitas vezes, as crianças e os adolescentes da família também se tornam alvos e mesmo quando não são agredidos diretamente, sofrem com a violência psicológica por viver em um ambiente hostil. De acordo com a gerente do Programa de Atenção à Criança e ao Adolescente Vítima de Violência da Fundação para a Infância e Adolescência, a FIA, Daniele Jimenez, as consequências são imediatas. Ela diz que o comportamento começa a se modificar, a criança às vezes é muito comunicativa, muito alegre, começa a ficar um pouco mais introvertida, fala menos, às vezes não quer estar naquele ambiente, no caso, em casa com os pais. Salvina de Carvalho sabe bem o que é isso. Ela sofreu agressões físicas e psicológicas em 2 relacionamentos. Em um deles, o companheiro chegou a assediar sexualmente as filhas dela, o que trouxe consequências graves. A filha mais velha, por exemplo, não consegue mais dormir com as luzes apagadas. Ela diz aqui que ela tinha medo de dormir no escuro, mesmo quando não estava morando mais com ele, porque ela dormia numa cama na sala e ele passou a andar pela sala de madrugada, mesmo depois que a mulher se separou aí do ex, do marido. Ela tinha medo do escuro, a filha tinha medo do escuro e ela não consegue dormir no escuro até hoje. E a mais nova, ainda de acordo aí com a mãe, ela era muito pequena e a mãe diz achar que ela não se lembra. Depois disso, ainda conta a mãe, ela teve problemas de convulsão com 2 aninhos e pouco, passou a ter convulsão. Hoje em dia, ela toma remédio controlado. A mãe diz não saber se de alguma forma isso atingiu a criança. Uma outra mulher, que prefere não se identificar, conta que a filha começou a desenvolver comportamentos agressivos depois que testemunhou uma violência do próprio pai. Que coisa, hein? Então são informações aí importantes sobre violência doméstica. Essa violência doméstica que atinge as crianças. Consequência da violência doméstica é imediata em crianças. Que coisa, hein? 12:13, vamos falar aqui sobre Itaporanga então, vamos trazer informações aqui sobre Itaporanga no nosso Pop News. Então, como a gente já havia dito, a expectativa é muito grande para a 16ª sessão ordinária da Câmara de Vereadores de Itaporanga, que vai ser realizada na próxima segunda-feira, dia 16. Os vereadores e o povo de Itaporanga esperam pelas respostas referentes a requerimentos apresentados na sessão de número 15, principalmente sobre estradas que precisam ser melhoradas. E agora nós vamos aqui às falas de vereadores. Na tribuna, na última sessão, o vereador Márcio voltou a falar sobre a estrada do Cruzeirão. Vamos ouvi-lo. Falar sobre um pouco do meu requerimento sobre a estrada do Cruzeirão. Como já foi dito, né, nessa casa, todos os vereadores já têm cobrado. Então, o que eu quero ali no caso é que, diante da resposta do nosso prefeito, que vamos aguardar daqui esses dias, porque o requerimento tem que ser no mínimo 15 dias, né? Que seja uma resposta convincente, ou que, se não fazer esse serviço aí, concretizar essa manutenção de estrada, pelo menos que faça um ofício dizendo o porquê que não quer fazer a estrada do Cruzeirão. Porque, para deixar bem claro que não somos nós, vereadores, o culpado dessa estrada não ter feito até agora. Só peço isso para o prefeito, não custa nada, né? Dando uma resposta mais convincente para a gente. Eu não sei, mas tive boatos que tem uma máquina que está lá no Cruzeirão, atrás da escola lá, faz mais de mês. Então, não sei também, tem que apurar aí sobre isso. A gente tem que ver o que está acontecendo e tentar resolver esses problemas aí. Na tribuna, o vereador Sérgio Massal falou também sobre estradas. Fizemos esse requerimento, né, em nome de vários vereadores, porque não dá para entender que há 2 anos atrás nós vem cobrando sobre a estrada. Aí não tinha pedra. Ficou, agora que, né, ficou praticamente parado. Agora que tem as pedras, não tem recurso, não tem. Tá complicado. Não sei se
o que está acontecendo. Então, por isso, pedimos esse requerimento, vamos ver o que vão responder para nós tomar alguma atitude. Nós vamos ouvir agora o vereador Carlinhos. Carlinhos destacou problemas em estradas também. De modo enfático, ele diz que tem cobrado a Prefeitura de Itaporanga pela situação de estradas e pontes. Carlinhos comentou ainda obras na rotatória da Avenida Santa Cruz. Vamos ouvi-lo. A estrada, senhor presidente, sentido São Paulinho, Rasqueado e Cruzeirão. Quinta-feira o ônibus parou bem em frente à igreja do Rasqueado, porque não quis descer para baixo, porque a estrada não oferece boas situações para descer. A estrada do Cruzeirão não tinha necessidade de ninguém meter o garfo lá e garfiar a estrada. E hoje está aí o problema lá, que não foram arrumar até hoje. Por que garfiar lá? Nunca deu problema lá? Nunca deu problema. Se fosse para garfiar, arrumasse. E não deixar chegar na situação que chegou. E hoje está aí as estradas aí, oferecendo uma situação para aquele lado lá. Isso para não falar, o São Sebastião, já faz 60, 90 dias ou mais, que eu venho aqui, eu falo, já conversei com o executivo, não fez. Então eu não sei o que está acontecendo. Se fosse para mim, jamais eu estava pedindo. Eu estou pedindo a pessoa que é necessitada, está precisando das estradas, para tirar a sua mercadoria. Que de lá sai banana, sai pimentão, sai tomate, sai pepino, sai tudo de lá dos gaios. E eu venho falando faz hora. Eu estou mentindo, senhor presidente? Agora a situação que se encontra lá. Olha a situação. Hoje mesmo, vereador Márcio, veio dois do bairro do Silvio na minha casa, falar do buraco da ponte que vai puxar para lá. Vai perder a ponte se começar a largar desse jeito. Está lá o problema. Está lá a ponte lá para baixo do João Virgílio. Está lá. A erosão que está causando lá. Agora, será impossível que vai deixar cair? Será que vai deixar acabar para depois tomar providência? Para ficar mais caro? Então, ao ponto onde estou chegando. Olha o ponto. Aí eu venho aqui, cobro, falo o que tem que falar, aí o Carlinhos está metendo pau. O Carlinhos está falando mal da administração. Não estou falando mal da administração de ninguém. Eu estou apontando realmente o que tem que fazer. E já faz um longo tempo e não fizeram. Isso é que a gente está apontando. Fui questionado também a respeito da rotatória da igreja. Gente, ali é o trânsito, é a Avenida Santa Cruz, o trânsito está impecável, está ruim de passar. Estão dando volta para tudo que é canto. Agora, uma obra dessa tem que ser obra para começar hoje e acelerar. Não pode deixar uma firma colocar 2 pessoas lá para trabalhar, como eu estou vendo lá. 2, 3 pessoas trabalhando, mas não vai acabar, no final do ano não acaba. Não vai acabar, se começar desse jeito. Então eu peço ao prefeito que ponha a mão na consciência e peça para a firma que põe mais gente. Libera o trânsito lá. Olha o mercado do senhor Edinho, que situação que está lá, rapaz. Só que não tem ninguém para enxergar, ninguém vê. Não tem um para chegar no prefeito e falar ao prefeito, o negócio não está certo ali. Preciso fazer isso, isso, isso. Mas não tem um. Aí o vereador vem aqui e comenta, está descendo o pau, está me arrebentando lá na Câmara. Não estou arrebentando ninguém. Eu estou falando o que está acontecendo lá. Ouvimos aí o vereador Carlinhos de Itaporanga. O vereador Gerson falou sobre a função dos vereadores de fiscalizar o prefeito. Além das estradas, Gerson criticou ainda gastos que ele considera excessivos com obras. Vamos ouvir também esse vereador.
E quando a gente faz requerimento, as pessoas às vezes ficam bravas, porque estão cobrando isso, cobrando aquilo, cobrando. Não, nós não estamos fazendo nada demais, nós estamos cobrando nosso direito. Nós estamos querendo mostrar para a população aquilo que está acontecendo de errado. E quando você faz um requerimento para saber o gasto, mas vocês entram no portal da transparência que vocês sabem nada. Tem muita coisa aí que está acontecendo que ninguém sabe, o povo não sabe. E nós temos direito de fiscalizar e descobrir por que está na situação que está, por que a prefeitura chegou nessa situação. Por quê? É lógico que nós sabemos, é mau planejamento. Mas quando se faz um planejamento, que nem o nosso aí de 78 milhões, e não vai arrecadar nunca isso aí, todos os vereadores sabem, é falha de quem? Fazer esse portal da transparência, como eu sempre digo, dar 300 mil de conta, porque é falha de quem? A rotatória dá um absurdo, é falha de quem? Esses asfaltos mal feitos aí, pagando absurdo. O cara faz o asfalto hoje, amanhã está tudo estragado, e recebendo aí, que nem teve contrato de 1.600.000, e a metade do serviço não foi feito. É culpa de quem? Culpa nossa? Não é nós que fazemos, não é nós que elaboramos, não é nós que licitamos. Nós estamos aqui para cobrar. Então, é por isso que a gente faz requerimento. O Márcio disse, das estradas. As estradas estão péssimas. A do São Sebastião nem se fala, a do Cruzeirão, como vocês estão sabendo aí, nem se fala. O Márcio disse aí que tem uma máquina que está parada lá no Cruzeirão, faz mais de 30 dias. Eu também recebi reclamação. As pessoas falando, ô Gerson, mas como a máquina quebrou e está aqui, a prefeitura não tem condições de arrumar? Está abandonada aqui, vai estragar? Uma máquina que custa R$1 milhão, 800, 700, 800, R$1 milhão, está lá abandonada. Cabe a quem? Cabe a nós, vereadores, ir lá, e não tem como, nós vamos cobrar, nós estamos cobrando da administração. A obrigação é da chefia, não é nossa. O que nós podemos fazer é cobrar, é esclarecer para a população o que está acontecendo no nosso município. Eles reclamam tanto aí não vai sobrar dinheiro para comprar remédio, não vai sobrar dinheiro para isso. Aqui nem agora eu estou sabendo já de antemão que o repasse que vai passar para o hospital, talvez vai ficar na mesma quantia ou até menos, sei lá, porque o hospital vai ter que negociar e ver o que vai acontecer, porque não tem dinheiro. Mas como que chega, como que deixa chegar num ponto desse? Como? Aí querem que nós venhamos aqui e agradeça, e fala bem da administração, não tem como. Não tem como. Tampar o sol com a peneira, que jeito? Os meus amigos aí que trabalham na prefeitura, que são os responsáveis, que me perdoem. Eles ganham para isso, eles ganham para fazer a coisa lá bem feito. Ou se não tem conhecimento, como eu sempre digo, aquele que não tem conhecimento, meu Deus, peça, joga o boné, vamos embora. Dê lugar para quem tem capacidade. Mas não, ele tem nego aí ganhando 5 mil por mês, 6 mil por mês, 5 mil por mês. Para eles, o dinheiro caiu na conta, tá bom, o povo que se lasque. É vergonhoso a gente ficar cobrando aqui. O vereador Sérgio, o vereador Carlinhos e os outros vereadores brigaram tanto aí para essa balsa do São Sebastião. A balsa do São Sebastião está abandonada. Ela está abandonada lá. Eu estive lá, eu fui ver. Está abandonada, tem um rasguinho no casco que diz que não é nada. Já ligaram até lá para Barra Bonita. É só com mixaria, arruma e vai trabalhar. Não, está abandonada, está jogada. O que quer que faça? Meu Deus, se a prefeitura não puder arrumar uma balsa, não tem dinheiro. O que pode se esperar? O vereador Fernando citou perguntas de moradores e bairros feitas a ele sobre melhoramentos. O vereador Fernando disse que há necessidade de lombadas na estrada do Moceirinho. Vamos ouvi-lo. Lombada não é caro. Fizemos requerimentos, já fizemos indicações. É importante a gente salientar que foi colocada uma placa de advertência lá embaixo no Moceirinho, tá? Foi colocada uma placa de advertência pedindo para diminuir a velocidade. Isso é importante a gente falar, foi feito sim. Mas é importante também, como a gente fala, a questão do radar. Ou a 200, 300 metros, mais uma placa pedindo para que desça devagar
e se coloque lombadas. Lombada não tem custo alto para fazer. Lombada não é caro. Eu não sei de quem pertence à estrada, se é federal, se é estadual. Gerson? É vicinal. Vicinal. Mosteirinho? Hã? Municipal. Nós gostaria até de fazer a sugestão à Secretaria de Trânsito, se é vicinal municipal aqui, né, Fábio? A possibilidade de 200, 300 metros antes da curva, vários toques com lombadas, para que realmente as pessoas segurem. Todos viram através das redes como que ficou a cabine do caminhão, estraçalhada. O motorista sobreviveu, vamos falar por um milagre, porque o cavalinho acabou, chapas de Duratex. Então a gente sugere mais uma vez aqui, pede à Prefeitura Municipal essa possibilidade de estar colocando lombadas lá, nos dois sentidos, para ir e para voltar, tá bom? Estive também no bairro Bela Vista, sexta-feira, andando por lá e conversando com a população. Eles me perguntaram se haverá lajotamento na Rua Paraná, lá embaixo. A Rua Paraná é a última rua do bairro, que sai lá para baixo, para a nova captação agora, né, onde se localiza a Sabesp. E me perguntaram também sobre boca de lobo nas ruas, se vai haver boca de lobo lá nas ruas do bairro, porque o bairro vai ficar bom, vai ficar bonito, todo lajotado, mas me perguntaram se a última rua será lajotada e se haverá boca de lobo nas ruas, porque senão não vai aguentar também. Né? E me perguntaram também sobre iluminação. Então, adiantando e já fazendo a sugestão aqui à administração, estarei solicitando em forma de requerimento se haverá lajotamento na Rua Paraná, se haverá boca de lobo nas ruas, e também a questão da iluminação na entrada do bairro e em algumas ruas do bairro também. Ouvimos aí o vereador itaporanguense Fernando, e nós temos que destacar também citação do vereador Márcio sobre situação de banheiro de ônibus. O vereador disse que uma senhora teve que fazer suas necessidades fisiológicas na beira da estrada. Tive uma reclamação de uma pessoa que me comentou de novo a respeito do banheiro do ônibus que vai para Botucatu e Rubião. Já tenho dito nessa casa uma vez, já reclamei a respeito disso, não sei o porquê até agora não arrumaram, e como ela disse, foi um fato muito absurdo, eu acho, isso aí é desumano, que eu tinha uma senhora de 80 anos com vontade de usar o banheiro, estava amarrado, fechado, trancado, não sei o motivo, se está quebrado, se não tem banheiro lá, não sei como funciona, vamos fiscalizar isso. Teve daí que o motorista era o Robson lá da Vila São Pedro, parou o ônibus no caminho, que era de madrugada, desceu essa senhora, estava com o acompanhante, lógico, 80 anos, e fez as suas necessidades na beira do caminho. No parar esse ônibus também, mais 5 pessoas desceram junto, estavam todos apurados para querer ir no banheiro. Então é uma falta de respeito com o ser humano. Eu acredito, se fosse parente dos cabeceiras lá de cima, que tivesse desse ônibus, às vezes tomavam providência mais drástica, né? Acho que arrumaria mais rápido, porque aí eles têm carro, têm ar-condicionado para levar, então não se preocupa com a vida dos outros. Mas devia ver isso aí, um caso preocupante, viu? O seu pai, um avô, o seu indo cuidar da saúde e ter que passar por esse, vamos dizer assim, é um desacato disso aí, é horrível, sem palavras. Tomara que tome providência o quanto antes. É uma humilhação, viu? Obrigado, Nobre. Então, tomara que tomem providência o quanto isso, do banheiro do ônibus que vai para Botucatu, do ônibus grande lá. Por favor. Nós vamos ouvir agora mais um vereador itaporanguense que falou sobre a situação aí do ônibus da saúde. Nós vamos ouvir agora o vereador Carlinhos. Vamos ouvi-lo também sobre esse assunto aqui no Pop News. Porque ponharam o ônibus da saúde para fazer a circular aqui e tiraram a circular daqui para ir fazer no Sebastião.
Olha para você ver. O ônibus destinado para a saúde. Tá certo, não pode deixar as pessoas sem o transporte. Mas e se vem a caiar esse ônibus quebra da saúde? Como o vereador falou aqui que o ônibus não tem banheiro. Precisou parar na beira da estrada para fazer as necessidades. Olha a situação. Aí eu não sei explicar para o senhor, senhor presidente. Aí eu já não sei falar para o senhor o porquê que está acontecendo esse tipo de coisa aí. Aí, 12h31, ouvimos aí o vereador Carlinhos. Na 15ª sessão ordinária, os vereadores de Itaporanga abordaram também coleta de lixo em caminhão basculante com apenas 2 coletores para erguer tambores. Necessidade de melhorar tráfego de veículos em ruas da cidade. Os vereadores também aprovaram um projeto que autoriza o Poder Executivo Municipal a repassar a assistência financeira complementar da União destinada ao cumprimento do piso salarial nacional dos profissionais enfermeiros do trabalho, técnicos de enfermagem, técnicos de enfermagem do trabalho, auxiliares de enfermagem e parteiras. Outro projeto aprovado pelos vereadores itaporanguenses foi sobre recursos para o Lar São Vicente de Paulo, o asilo. Esses 2 projetos foram aprovados em regime de urgência. Na próxima semana, então, vamos abordar as respostas que os vereadores receberam ou receberão da Prefeitura de Itaporanga sobre estas e outras matérias que destacamos aqui no Pop News de hoje. E repercutir as novas matérias abordadas pelos vereadores itaporanguenses aí na próxima sessão. E a gente repete, estamos aqui à disposição da Prefeitura de Itaporanga. Se porventura, se eventualmente todas estas, ou pelo menos algumas questões já foram resolvidas, a gente está aqui para ouvir a Prefeitura de Itaporanga também sobre essas soluções, se elas realmente aconteceram. Agora 12h33 aqui no nosso Pop News. Pop News. Seja o primeiro a saber. Pop News. 12h33, daqui a pouquinho nós vamos conversar ao vivo aqui no programa com o Marcel. O Marcel é guia turístico em Israel. A gente sabe que Israel está sofrendo aí com a invasão do Hamas, uma invasão criminosa. A nossa solidariedade aí ao povo israelense e aos brasileiros que também estão lá sofrendo aí com esta invasão. Daqui a pouquinho o Marcel vai contar pra gente sobre esta questão aí, sobre esta invasão. Mas antes disso, vamos falar aqui sobre as eliminatórias da Copa do Mundo. Nós temos informações aí sobre a seleção brasileira, temos informações aqui com o Bruno Mendes. Brasil tropeça e empata com a Venezuela. Vamos ouvir. Deixa eu puxar aqui novamente o áudio do nosso amigo Bruno Mendes, ele que traz pra gente as informações da seleção brasileira. A brasileira acabou tropeçando na terceira rodada das eliminatórias sul-americanas para a Copa do Mundo de 2026, jogando na Arena Pantanal em Cuiabá. O Brasil ficou apenas no 1-1 com a fraca Venezuela. Técnico Fernando Diniz tentou explicar o fracasso no centro-oeste brasileiro. Eu acho que a gente pecou em 2 aspectos principais, assim, no término das jogadas. Eu achei que o time jogou mal, o Brasil, a gente criou chance para fazer o segundo, o terceiro, o quarto gol, a gente não fez. E a gente cedeu alguns contra-ataques que não devia, e no gol da Venezuela, principalmente, a gente falhou numa coisa que não devia ter falhado. A gente podia ter ajustado melhor a marcação e não oferecer a chance do jogador finalizar. Mas eu não acho que a equipe fez na minha opinião, não fez uma partida ruim. A gente terminou mal algumas jogadas. No segundo tempo o time ficou um pouco mais espaçado, muito calor e, obviamente, que em alguns momentos os jogadores sentem esse calor e também um pouco, em alguns lances, dificuldade do próprio campo. Os outros resultados da rodada: a Colômbia empatou com o Uruguai 2-2, a Argentina assumiu a liderança isolada das eliminatórias ao vencer o Paraguai por 1-0, o Equador, na altitude boliviana, venceu a equipe da casa por 2-1 e o Chile bateu o Peru por 2-0. O Brasil volta a jogar na próxima terça-feira contra o Uruguai em Montevidéu às 21h. Na Rádio Nacional em Brasília, Bruno Mendes. Entrevistas Pop News.
Aí, 12:36, nós vamos ouvir agora o Marcel. Nosso amigo Marcel está lá em Israel e vai conversar com a gente aqui pela internet. Ele que é guia turístico em Israel e com certeza está sofrendo aí com esta invasão do Hamas também. Marcel, forte abraço, seja bem-vindo aqui ao nosso Pop News. Que horas são aí em Israel, Marcel? Israel hoje, agora é 19 horas. 19 horas, 7 horas da noite. Marcel, conta uma coisa pra gente aqui, em que região de Israel você está? Então, hoje eu não estou em Israel, estou no Brasil mesmo, né? Eu trabalho com viagens para Israel, até eu tinha uma viagem agora, dia 13, né? Que já foi cancelada devido à guerra, né? Devido a essa tristeza que está acontecendo em Israel com o grupo terrorista Hamas. Legal, muito interessante essa informação sua. Eu vinha falando aqui, né, que você estava em Israel, mas que bom você está no Brasil aí, está seguro. Marcel, então você não é uma pessoa radicada em Israel, você faz essas viagens aí de ida e volta, é isso? Isso, eu trabalho com viagens desde 2000 para Israel. Levo os grupos familiares, grupos particulares também, né? E tenho contato com Israel há anos, né? Trabalho com muitas pessoas, tanto judeu quanto árabe, né? Palestino, né? E a gente sabe, Marcel, que Israel é um país bastante importante. Você com certeza aí está mantendo contato, né, com pessoas de Israel. O que seus amigos, o que as suas amigas, o que o pessoal fala para você com relação a essa invasão aí do Hamas? Com certeza os israelenses e os brasileiros que estão lá estão bastante assustados. Sim, quero agradecer ao GE e a Pop News pela essa oportunidade de estar falando sobre Israel e deixar as coisas mais claras para o povo brasileiro em relação ao terrorismo, né? Israel hoje ele vive em paz com os palestinos, mas existe uma guerra contra um grupo terrorista chamado Hamas, que usa de estratégia de maldade para tentar avançar contra Israel, né? A ideologia deles é destruir o Estado de Israel. E é bom deixar bem claro isso, que Israel não briga, né, com o civil palestino, briga com o Hamas mesmo, o grupo terrorista Hamas. É isso aí. A gente sabe que os palestinos, eles têm todos os direitos de reivindicarem aquilo que eles acham que devem ter, mas dessa forma que está acontecendo é realmente bastante complicado. A gente sabe que nem todo palestino faz parte aí do Hamas, mas nós temos aí esse grupo que realmente deve ser considerado aí como terrorista, pois o Hamas tem feito coisas aí abomináveis lá em Israel. Pessoas mortas, crianças, pessoas de idade, idosas, e essas pessoas estão morrendo aí pelas mãos dos integrantes do Hamas. Isso realmente é bastante triste, né, Marcelo? Exatamente, né? Esse grupo guerrilheiros, né, são considerados aí como os bichos, né? Porque matou aí mais de 40 crianças decapitadas, né? Pessoas idosas, animais, né? Tudo que tinham na frente deles com vidas, eles acabaram, né? Eu tenho um amigo que mora na região sul, onde próximo ali onde teve o atentado, e que ele está sumido, né? E ele é uma pessoa de idade, já tem uns 65 anos de idade. O Marcel, você que sempre está em Israel, sempre que viaja para lá, já enfrentou assim algo desse tipo? A gente sabe que 3x4 ali na faixa de Gaza existe o ataque aí de alguns palestinos, de membros do Hamas, tem aquele confronto, mas também a gente tem, né, Israel aí que é bem preparado. A gente tem aquele domo que intercepta foguetes, que intercepta mísseis. Você pode explicar melhor para a gente essa questão? Quando você estava em Israel, quando você, nas outras vezes suas lá em Israel, você sentia medo? A gente sabe que tem, né? Tinha perigo, mas você sentia medo? Você imaginava que poderia acontecer uma invasão como essa que aconteceu? Sempre fui para Israel várias vezes. Nunca tive algum problema com Israel, né? Nem nos meus grupos, pessoas que viajaram comigo, né? Até a última pessoa que viajou comigo falou sobre
que gostou muito, sentiu uma segurança enorme, que não teve medo algum de viajar para Israel, né? Israel é muito bem protegido e muito bem organizado em relação a isso. E sobre esse ataque, essa invasão, foi um ataque cibernético, né? Eles desligaram a cerca onde fazia ali a separação da faixa de Gaza com Israel e aproveitaram essa oportunidade de entrar por ali, né? Marcel, geralmente quando você leva os seus as pessoas que você acompanha lá para Israel, que lugares o pessoal visita lá com você? Então, a gente fazemos uma viagem que vamos até a Galileia, né? Que faz toda a parte da história de Jesus. Fazemos Jericó, que faz parte da Palestina. Entramos com ônibus dentro de Jericó, com pessoas, com brasileiros, né? Visitamos Jericó a pé, fizemos um passeio dentro da parte da Palestina e depois subimos para Jerusalém, entendeu? A Palestina não só existe na faixa de Gaza dentro de Israel. A Palestina também tem várias cidades que fazem fronteira com Israel, que não tem guerra nenhuma com Israel, e até os motoristas dos ônibus que a gente usa para fazer essas viagens são árabes, são palestinos, e trabalham conosco e vivem em paz normalmente, entendeu? Só esse grupo na faixa de Gaza, Hamas, que vive com esse tipo de problema com Israel há anos. Desde 2005, Israel tirou todo o povo judeu que estava dentro da faixa de Gaza, e 2005 e diante ele começou a ter esse bombardeio. E a gente sabe, Marcel, que ali é tudo pertinho, né? Um lugar do outro ali. Mesmo com todo esse potencial de Israel, a gente sabe, né, que Israel tem muita tecnologia aí à sua disposição, né? A ordem existe, tudo que estiver de Hamas será destruído. Vão acabar com eles, com esse grupo guerreiro da terra. Marcel, e eu estava acompanhando hoje de manhã uma reportagem na TV e uma pessoa estava dizendo que nas casas de Israel praticamente não se encontram homens mais. Foram quase todos aí convocados para essa guerra aí contra o Hamas. Isso realmente é uma situação muito triste, mexe aí com muitas famílias. E a gente fica também, Marcel, na expectativa aí com relação a essa possível invasão por terra de Israel, aquele território ali onde estão os integrantes do Hamas. A gente recebe informações aí de que existem túneis e tal. Eu acho que tem muitas armadilhas por lá. É uma situação bastante complicada. Israel já está preparado com isso, já está organizado para isso acontecer. Eles estão falando que é o espada de ferro, né? Já estão atacando os possíveis lugares que tem túneis com mísseis, né? Então vai ser uma intensiva de mísseis de bombardeio para destruir esses túneis, porque eles se escondem debaixo desses túneis através de gás e energia que Israel fornecia para esse país de graça. A mídia não fala sobre isso aí, né? Eles tinham energia, mantimento e muitas coisas que tem Israel na faixa de Gaza, aliás, né, fornecida por Israel. Até o esgoto, a tubulação de esgoto, eles mancharam para fazer a tubulação de água, eles mancharam para fazer míssil contra Israel, essas Ferrari, né? Então Israel está preparado para esse tipo de túneis, já está organizado para destruir todos os túneis que existem para avançar cada vez mais, né? A ideia do ministro Benjamin Netanyahu é de tomar Gaza, né, reorganizar e devolver para a Palestina. Não quer ficar aquele trecho de terra, quer que a Palestina seja também um estado independente, mas não ligado ao Hamas e nem ao Hezbollah do Líbano. Ô Marcel, e no caso a gente tem essa faixa aí, né, que é dominada pelos membros do Hamas, e a gente tem uma outra parte que é dominada pela autoridade palestina. E os palestinos que estão ali sob o domínio do Hamas sofrem bastante também. A gente percebe que esses palestinos que estão lá são vítimas desse grupo terrorista. Você, como que você avalia essa questão, e você que tem mais conhecimento aí daquela região? Vamos lá, tem pessoas que moram na faixa de Gaza que têm acesso a Israel todos os dias. Então, a gente sabe das notícias que existem dentro da faixa de Gaza de eles usar os civis como escudos, né? O Hamas, eles colocam as bases deles debaixo de hospitais, creches, escolas, para que quando Israel bombardeasse, vão mostrar, tá vendo que estão bombardeando escolas e
Eles usam os próprios civis como o escudo deles, né? Eu tenho um amigo, por exemplo, que ele mora na Palestina, né? E a cidade chama-se Ramallah. É uma cidade domínio palestino, só que o Hamas não está lá. Ele tem acesso a Israel todos os dias. Ele trabalha em Israel, trabalha comigo. Nós saímos, né? Ele teve uma filha há 3 anos atrás, antes da pandemia, né? E eu tive o prazer de colocar o nome da filha dele. Ele me convidou para a festa. Eu tive na festa lá em Ramallah, entrei na Palestina, fiquei lá acho que 2, 3 dias nessa festa, né? E coloquei o nome da filha dele de Maria. Hoje eles moram lá, eu falei com eles, falo com eles todo dia, eles estão bem porque eles estão no outro lado de Israel que não está tendo a guerra. Então eles quase não vê alguma coisa assim em relação a mísseis, a bombas, né? Eles sabem que tem os anúncios, as sirenes que tocam, mas sabe que ali não chega, né? Marcel, no caso você está hoje no Brasil, né? A gente pode dizer que você está seguro, mas se você estivesse em Israel nesse instante, você estaria se sentindo seguro ou não? Se eu estivesse em Israel, com certeza eu me sentiria seguro devido à segurança que tem, e a gente conhece, né, como que é lá. Então, sabe que nos hotéis, quanto os apartamentos, quanto as casas, assim, existem os bunkers, né, que as pessoas começaram a ouvir muito sobre isso aí, né. Ponto de ônibus tem bunker, que é lugar de proteção contra os bombardeios e mísseis, né. E a gente sabe, né, que a fraqueza, infelizmente, né, a fraqueza do grupo Hamas em relação a Israel é imensa. É uma loucura que esse grupo faz querer lutar contra Israel, né? No entanto, que muitos países nem se manifestaram na guerra, sabe que não tem, que Israel está com toda a razão, né? Com toda a razão. Então, é a oportunidade que Israel tem para acabar com esse grupo guerrilheiro. Se eu tivesse em Jerusalém, se eu tivesse na Galileia, se eu tivesse até mesmo em Tel Aviv, me sentia seguro, porque tem lugares de proteção e logicamente, existe uma proteção de Deus sobre aquela terra. Marcel, com relação aos países que ficam ali nas proximidades, nós temos ali a Líbia, né, a Síria, você me corrija se eu estiver errado, e temos também ali o Hezbollah, né, que é um outro grupo aí, que talvez seja considerado também, que a gente pode também considerá-lo como terrorista, e existe essa questão aí, esse medo, esse receio de que a guerra tome proporções maiores. Você tem, assim, o que você poderia falar para a gente com relação à possível entrada aí de outros países e também do Hezbollah aí nessa guerra? Então, houve uma tentativa do Hezbollah hoje de manhã, mas o Hezbollah sabe muito bem com quem está mexendo e também os Estados Unidos entrou nessa guerra, né? Então, praticamente, o Hezbollah sabe com quem vai mexer e acho dificilmente ele querer entrar na guerra, porque sabe que ali vai ser uma batalha grande. E sabe que Israel está com boa parte dos países em volta, né? Sabe, o Egito, por exemplo, que era muito bom ressaltar isso, né? O Egito, que é um país palestino, um país árabe, né? Ele é encostado com a faixa de Gaza e não quer que ninguém da faixa de Gaza entre no país dele. Então, como que é um país que é palestino e árabe, não quer que um palestino árabe entre no país dele, porque sabe que é problema, entendeu? Sim, sim. Ele sabe que é problema. Ele sabe que é problema. E sobre o outro lado, ao norte de Israel, o Hezbollah, ele está querendo se manifestar, mas está com medo dos Estados Unidos, sabe? Que os Estados Unidos, se eles tentar fazer alguma coisa, os Estados Unidos vai entrar com força, né? O Marcel, e no caso, você acha que isso vai ser rápido? A gente vai ter o encerramento dessas ações, dessa guerra rapidamente, ou isso vai se estender aí por mais alguns dias, mais alguns meses? Então, sempre Israel, quando lutou, né, tem a famosa Guerra de 68, a Guerra dos 6 Dias, né, sempre as lutas de Israel são muito rápidas, né? Israel trabalha com estratégia, né? Hoje o soldado de Israel, ele não anda mais sozinho. Quando ele vai de frente com outro soldado numa guerra, ele sempre vai muito bem
direcionado, muito bem organizado. Israel hoje viaja, o soldado ele está em drones que cuidam antes dele chegar no lugar, o drone já foi visitar esse lugar para que não aconteça nada com o soldado. Então essa guerra, eu creio que não passa de 10 dias essa guerra. Se Deus quiser. O Marcel, e no caso, alguns políticos querem equiparar Israel ao Hamas, mas não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? São demandas completamente diferentes. Não, exatamente. Israel é um país político aberto, né? Israel ele é brasileiro e toda a Europa tem acesso a Israel. Israel não ataca ninguém. No entanto, que Israel teve muitas oportunidades de atacar a faixa de Gaza e sempre só se defendeu. Se o Brasil tivesse sendo bombardeado aqui, onde graças a Deus isso não acontece, o Brasil ia se defender também, e outros países se defendem, entendeu? Israel sempre se defendeu, Israel sempre esperou o primeiro tapa, como a gente diz, né? Então sempre eles começam as guerras. Israel nunca pegou e começou a bombardear da noite ou invadiu e matou bebês e cachorros e pessoas, né? E invadir festas, né? Eu tenho um amigo meu que é repórter, que está lá em Israel. E eles tiveram acesso agora àquela parte onde teve aquele evento. A rave. Isso, a rave lá, né? E eles estão recolhendo os corpos, as pessoas, né? E aí um dos sargentos de Israel falou para esse amigo meu, assim, ó, não desvie o olhar daquilo que você está vendo hoje, para que você saber que o ser humano é capaz de tudo. Marcel, você fala com muito carinho aí sobre Israel, é claro, você ganha o seu pão lá, tal, mas como que é o Israel? Conta um pouquinho pra gente sobre você. Você é judeu ou é um brasileiro aí, cristão, admirador de Israel? Como é que é? Eu sou brasileiro, né, cristão, admirador de Israel, né? Eu amo Israel por tudo que me ofereceu, né? Sobre o trabalho, sobre as pessoas que eu tenho lá, sobre as oportunidades que eu tive, né? De ensinar também as pessoas sobre Israel, sobre Jesus, sobre Deus. Israel é maravilhoso, a viagem para Israel é maravilhosa, né? O proprietário da rádio GE já foi para Israel, a Viviane já foi para Israel, também ama Israel, né? Sabe disso. Israel, todas as vezes que eu fui para Israel, nunca tive algum problema, nem de assalto, de nada, entendeu? Nada, zero de problemas, entendeu? E eu trabalho com Israel e amo aquela terra. Se eu tivesse hoje lá, comentei com a minha esposa, se eu tivesse lá, eu me oferecia para trabalhar, guerrear para Israel, porque eu sei quem está certo. E quem sempre tem a razão, Deus está na frente. Aí, o Marcel falou pra gente que espera que essa guerra termine em 10 dias. A gente também espera que isso aconteça e que o Marcel possa aí logo levar mais turistas para essa terra que realmente é maravilhosa. Israel realmente tem muita história, tem muitos locais lá lindos demais, maravilhosos. E o Marcel, para o pessoal entrar em contato com você, como é que faz? Redes sociais, pode deixar o seu zap também. Tem muita gente acompanhando a gente aqui pela Pop FM e é claro, depois que tudo isso passar, né, muita gente vai querer visitar Israel. Quem não visitou vai querer conhecer, quem já foi vai querer ir de novo. E o Marcel conhece muito Israel aí, pode ser realmente uma companhia bastante legal, um guia que pode fazer você conhecer muito daquela terra que é sensacional. Deixa os seus contatos pra gente, Marcel, por favor. Sim, o meu Instagram é marcel.viagens, né? Instagram é marcel.viagens, né? Esse é o meu Instagram, lá tem os links de acesso ao meu WhatsApp, ao meu Facebook, e eu também tenho colocado as notícias verdadeiras que a mídia não coloca, né, sobre Israel. Isso é uma viagem maravilhosa, vamos conhecer o norte e sul de Israel e todas as cidades históricas de Israel. Legal. Marcel, mais alguma informação pra gente? A gente conversou bastante aqui, eu tava realmente na expectativa de ouvi-lo, a gente estava vendo você na tela aí e tal, né? E com aquela ansiedade de que o seu áudio chegasse pra gente aqui na Pop FM Brasil 90.9. E a gente estava realmente, né, querendo conversar com você sobre essa questão aí da invasão do Hamas. Tem mais alguma informação assim que você destacaria pra gente? Alguma coisa que a gente não falou nessa entrevista que mereça ser colocado aqui no ar? Sim, com certeza. Volto a repetir, Israel não está em guerra com o povo palestino.
Israel está em guerra com o grupo terrorista chamado Hamas, que tem que ser exterminado da terra, como todos querem. Porque o grupo Hamas é um grupo que não tem piedade e não tem carinho com ninguém e nem com os deles, né? E no Salmos, queria deixar um Salmo 122, que diz assim, orai por Israel e Jerusalém, e tu será muito próspero. Legal. Marcel, forte abraço para você. Sucessos, muito obrigado aí pela entrevista, pela disposição em atender a gente aqui. Foi muito interessante essa conversa. É claro que a gente não gostaria, né, de falar sobre a invasão a Israel, a gente gostaria de falar sobre os seus trabalhos, sobre as suas experiências lá naquele país que é maravilhoso, mas são coisas da vida. Se Deus quiser, logo logo essa guerra vai terminar. Esperamos realmente aí que em 10 dias ou menos, e a gente espera você ir numa nova oportunidade. Quando você puder, você entra em contato com a gente novamente, eu, o Gé e a Viviane colocam você em contato com a gente, para você falar, agora estamos indo para Israel aí com toda a tranquilidade, em paz, e a gente vai lá com certeza de fazer, né, um belo trabalho e se divertir bastante, né, conhecer lugares históricos. Forte abraço, Marcel, até a próxima. Obrigado, meu amigo, obrigado. Aí, meio-dia, aliás, 1h22. Estouramos bem o nosso horário aqui, mas realmente valeu. Conversamos aí com o nosso amigo Marcel, ele que é guia turístico particular, conhece bastante Israel. Eu falei que ele estava em Israel, mas na verdade ele está no Brasil, está em segurança aqui no Brasil e contou bastante pra gente sobre o clima lá em Israel, sobre essa questão aí da invasão do Hamas. 1h mais 23. Obrigado a você pela audiência. A gente manda um abraço também aqui para os nossos amigos da Chamorro Veículos, pro Rafael, pro Fábio, pra Mariane, para toda a equipe. Se Deus quiser, na próxima segunda-feira aí você vai ouvir as mensagens da Chamorro Veículos aqui com a gente. Forte abraço também aí pros meus amigos da Unique Cursos, pro Fabiano. Fabiano tá sempre acompanhando a gente também, Andréia, toda a família, Unique Cursos. Forte abraço para vocês com uma promoção sensacional para esse mês das crianças, tem relógio e muito mais. Forte abraço aí. Forte abraço também para minha amiga Lourdinha, pro meu amigo Juninho e para a equipe maravilhosa da Óticas Carol, tanto de Itaquarituba como de Itaí. Forte abraço para vocês. 1h23, até a próxima.